Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo legal por aí? Vamos embora para mais um livro? Hoje eu vou começar um livro chamado A Gata Borralheira. É do Leonardo Arroyo, pela editora LEP. É um livro bastante antigo. Eu até tô com ele aqui. Eu acho que... Não sei de que ano ele é, que não tem. Mas eu sei que esse... Ó, não, esse aqui já é 2000, esse livro não é de 2000. Ele é de 25 anos atrás, ele é de bem mais. Quando eu achei esse livro, ele já estava assim. Então, eu achei esse livro, inclusive. Eu acredito que ele veio parar na minha mão por algum motivo, né? Então, eu vou começar ele e se caso às vezes tiver alguma coisa que não esteja completa nesse livro aqui, né? Você já tem o nome do autor, quem quiser ler na íntegra, quiser ter ele, tem, vocês podem procurar. A Gata Borralheira, de Leonardo Arroyo, da editora LP. Existiu há muito tempo um viúvo que possuía uma única filha que muito estimava. A menina chamava-se Maria. A caminho da escola, Maria passava todos os dias em frente à casa de uma viúva que tinha duas filhas. Aquela que sempre via a menina chamava-a para conversar, e ela tratava-a tão carinhosamente como se fosse sua própria filha. Depois de ter conquistado a confiança da menina, disse-lhe um dia: "Não gostarias de que eu fosse a tua mãezinha? Por que então não pedes o teu pai para casar comigo?" Maria, ao voltar para casa, disse que ele deveria casar-se com a viúva, pois a achava muito bondosa e delicada. O pai retrucou: "Minha filha, ela hoje te dá tapinha de mel, amanhã te dá tapinhas de fel." Mas a menina tanto insistiu que o pai resolveu contrair o casamento. Nos primeiros tempos de casada, ainda a madrasta procurava agradar a menina. Não tardou muito, porém, para começar a infligir-lhe maus tratos. Tudo o que havia de mais trabalhoso e aborrecido nos afazeres domésticos era dado como obrigação à pequena. Ao tornar adolescente, era ela que tinha de ir à frente e buscar água ao bosque e cortar lenha. Além disso, precisava acender o fogão e cuidar das panelas. Desse modo, vivia sempre suja no borralho, que deu motivo a apelidarem de gata borralheira. Um dia, para judiar mais da pobre menina, a madrasta lhe entregou um grande rolo de algodão para fiar, ordenando-lhe que tudo devia ficar pronto naquele mesmo dia. Maria tinha uma vaquinha que sua mãe deixara ao morrer. Muito triste por ver-se assim sobrecarregada de trabalho, Maria encaminhou-se para onde estava seu animalzinho e, lavada pelas lágrimas, contou-lhe seus desgostos e aflições. "Não te aflija", disse-lhe a vaquinha, "traze o algodão e eu o prepararei." Assim foi feito. Enquanto a boa vaquinha fiava o algodão, Maria brincava ao seu lado. À tarde, a vaquinha lhe entregou uma grande porção de novelos, tão alvos e bonitos, mas pareciam trabalhos por uma fada. Maria, muito alegre, arrumou-os no cesto e levou para casa. Sua madrasta ficou muito admirada. Para o dia seguinte, confiou-lhe um trabalho maior. Ela tornou a procurar a vaquinha, que, como acontecera no dia anterior, se encarregou da nova tarefa. Assombrada com a rapidez do serviço aprontado, a madrasta encarregou a pobre menina de fazer nesse mesmo dia uma grande porção de rendas. A vaquinha, como das outras vezes, foi quem a socorreu, executando o trabalho com muito capricho. A madrasta procurava cada vez mais martirizar a enteada, e por isso mandou-a à fonte para que trouxesse um grande balde cheio de água. Gata borralheira dirigiu-se chorosa à fonte e lá encontrou a vaquinha, sua protetora, que lhe encheu o balde e levou para casa sem que nenhuma pessoa o percebesse. A madrasta, porém, começou a desconfiar que não era Maria quem fazia o que lhe ordenava. Teve a ideia de mandar as suas filhas espioná-las, as quais confirmaram que não era mesmo a borralheira, mas sim a vaquinha, a quem desempenhava todas as tarefas. A terrível mulher, dominada pela cólera, fingiu-se de doente, dizendo ao marido que tinha desejos de comer um pedaço de carne da vaquinha de Maria. O marido ficou muito aborrecido. Não queria consentir em semelhante sacrifício. A esposa, porém, tanto insistiu que por fim não teve outro remédio senão concordar com o perverso desejo.
Gata borralheira, em prantos, foi contar à sua boa amiga o que estava para lhe acontecer. A vaquinha consolou-a, dizendo: Não te entristeças. No dia que me matarem, vai ao rio e lava meu fel. Dentro deles há de encontrar uma varinha de condão que te dará tudo quando pedires. Guarda, depois de feito o que te disse, empurra a bacia com o fel para a correnteza e acompanha-a até adiante antes de encontrar um velhinho muito doente e faminto. Deves lavar as suas feridas e agasalhá-lo. Dá-lhe de comer e põe novamente a caminho. Mais adiante, encontrarás uma choupana muito suja, dentro dela alguns gatos e cachorros magros e esfomeados. Varre, arruma a casa e dá de comer aos pobres bichos. Feito isso, volta para casa. No dia seguinte, por ordem da madrasta, foi morta a vaquinha. Então, Maria pediu para lavar no rio o fel de sua infeliz amiga. Encontrou a varinha de condão que guardou no seio. Depois empurrou a bacia com o fel à correnteza e a acompanhou-a. Logo, encontrou, conforme esperava, o velhinho muito doente, cansado e com fome. Penalizada, aproximou-se dele, lavou as feridas, deu-lhe de comer e agasalhou-o, prosseguindo depois o seu caminho. Mais adiante, avistou a choupana, encontrou tudo desarrumado e viu alguns cachorros, gatos e galinhas, muito magros e esfomeados. Varreu a casa, arrumou os poucos móveis e em seguida deu de comer aos animais que lhe demonstraram seu conhecimento. Feito isto, sentou-se numa cadeira atrás da porta para descansar. Pouco tempo havia decorrido quando 3 fadas, que eram as donas da casa, lhe penetraram. Ao deparar com tudo bem arrumadinho, sem reparar que a sua autora estava atrás da porta, as 3 irmãs olharam umas para as outras e a mais moça sentenciou: Deus permita que em tanto bem nos fez seja agraciada com sapatinhos de ouro. A do meio acrescentou: Permita Deus que quem tanto bem nos fez seja recompensada com uma estrela de ouro na testa. A mais velha concluiu: Deus queira que quem tanto bem nos fez, ao falar, solte brilhantes pela boca. Acabavam de ser proferidas as últimas palavras e já Maria saía de trás da porta radiante de formosura, com uns mimosos sapatinhos de ouro nos pés e uma linda estrela de ouro na testa. Para esconder a estrela que lhe adornava a testa, amarrou nela um lenço e descalçou os sapatinhos. Voltou para casa, dirigindo-se diretamente ao trabalho que sua madrasta havia imposto junto ao fogão. Algum tempo depois, havendo 3 dias de festa no Palácio Real, foi toda a família convidada para assisti-las, com exceção de Gata Borralheira, que estava condenada a viver nos serviços caseiros, sem chance alguma de se divertir. Mas logo que todos saíram, ela pegou sua varinha de condão, dizendo: Minha varinha de condão, pelo poder que Deus vos deu, concedei-me um vestido de cor do campo, guarnecido com suas mais lindas e mimosas flores. Imediatamente apareceu um riquíssimo vestido, ainda mais belo do que ela podia imaginar. Pediu também uma suntuosa carruagem, que lhe foi concedida. Aprontou-se e saiu em direção ao palácio. Quando ali entrou, causou grande admiração a todos os convidados e não sabiam quem era aquela jovem tão rica e formosa. A filha de sua madrasta, que a reconheceu, aproximou-se da mãe e disse: Olhe, mamãe, poderia jurar que aquela linda jovem é a Gata Borralheira. Horas mais tarde, ao regressarem para casa, encontraram Maria no borralho. A madrasta então disse à filha: Horas mais tarde, ao regressarem para casa que encontraram o marido borralho, Maria disse então à filha, a madrasta: Como vês, tu estavas enganada ao pensar que aquela jovem bonita e elegante era Maria, pois que ela está ali no borralho. E além disso, onde poderia ir buscar um vestido tão rico? No dia seguinte, a família voltou para a festa. Depois de todos saírem, Gata Borralheira tornou a pedir a varinha de condão que lhe desse um lindo vestido de cor do mar, ornamentando com todos os seus peixes e uma carruagem ainda mais bela que a da véspera, no que foi prontamente atendida. Vestiu-se como na noite antecedente e seguiu para o palácio no seu suntuoso coche. Ao vê-la tão linda, o filho do rei por ela se apaixonou loucamente e ordenou no fim da festa que a cercassem a fim de indagar quem era ela. A Gata Borralheira, porém, se esquivara como uma sombra. Quando a madrasta com as filhas chegaram em casa, Maria já estava junto à lareira, vestida com seus habituais farrapos.
Uma delas se aproximou de Maria e lhe disse: Hoje vi na festa uma jovem que muito parecia-se contigo. Ao que ela respondeu: Ai de mim, quem sou eu para ir em festas? Nada mais sou do que uma pobre cozinheira. Na terceira noite, que era o último dia de festa, depois da sua madrasta ter saído, Maria pediu novamente a varinha de condão que lhes deu um vestido de cor do céu, enfeitado com todas as estrelas, e uma carruagem mais suntuosa que as primeiras. Flores, água e vento. Gracinha! Vestiu-se e foi para a festa. O filho do rei, que queria a todo custo saber quem era essa formosa jovem que lhe roubara o coração, novamente deu ordens terminantes para que fosse detida no fim da festa. Mas ela ainda dessa vez conseguiu escapar, entretanto, na fuga precipitada, perdeu um dos sapatinhos que o príncipe encontrou. Desesperado, o jovem mandou percorrer toda a cidade a fim de ver se encontrava a dama a quem o sapatinho deveria pertencer. Trabalho inútil, porém. Experimentou os pés de todas as moças a quem havia probabilidade de servir, mas não em vão. A nenhuma delas servia o sapatinho. Afinal, faltava ir à casa da família da gata borralheira e para lá se dirigiram os enviados. Lhe serviram os enviados do príncipe. A dona da casa apressou-se a apresentar as suas filhas, mas a nenhuma delas serviu. Perguntando os guardas se não havia mais ninguém em casa, a dona respondeu que só havia uma cozinheira, a quem nem valia a pena experimentar, pois se tratava de uma pobre criada, a quem o sapatinho não poderia servir de forma alguma. Afinal, devido à grande insistência dos guardas, foi chamada borralheira, e prodígio dos prodígios, ela apareceu trajada como o último dia de festa, resplendente beleza, somente com um pé calçado. Calçou o sapatinho que os guardas haviam trazido, o qual lhe serviu maravilhosamente. Os emissários acompanharam então a gata borralheira ao palácio e apresentaram-na ao príncipe, que ficou deslumbrado com a rara beleza da jovem. O rei ordenou grandes festejos durante 15 dias, fazendo celebrar o casamento dos dois jovens que viveram muito felizes. A madrasta de Maria teve um ataque de raiva e suas filhas verteram muitas lágrimas como castigo de sua inaudita maldade. Coleção Encantada. O moleque da carapuça dourada. Depois de trabalhar a existência inteira, Manuel Borba, velho e cansado, já próximo do fim, via-se como no princípio da sua carreira, cada vez mais pobre, ganhando o indispensável para não morrer de fome. Ao chegar em casa, uma tarde, recebeu notícia de que sua mulher tivera um menino muito desenvolvido e forte, a quem chamaram de Anselmo. Apesar de pobre, ficou muito satisfeito com o nascimento do filho, que crescia dia a dia aos olhos vistos cada vez mais, a ponto de ficar, no fim do primeiro mês, do tamanho de um homem. Além disso, comia como um gigante. Borba, vendo que não podia sustentar um filho assim, aconselhou-se com Bárbara, sua mulher, e combinaram os dois de mandar o rapaz a viver do seu esforço. Anselmo não se incomodou com a decisão. Pediu apenas para que o pai mandasse fazer uma bengala de ferro, uma foice e um machado, grandes e pesados. Assim esses instrumentos ficaram prontos, partiu ele para correr o mundo. Depois de muito andar, chegou à casa de um lavrador que lhe ofereceu seus serviços, que foram aceitos. Sendo incumbido de fazer uma roça 3 ou 4 foiçadas, pôs abaixo todas as matas da fazenda. O fazendeiro, assustado com semelhante façanha, deu desculpa qualquer, dizendo que nesse dia não precisaria mais dele. À hora do jantar, quando apresentaram comida comum, Anselmo recusou-a, dizendo que estava na mesa não chegava nem para o buraco de um dente. Pediu para aliviar a fome um boi e 2 sacos de farinha. O fazendeiro mandou dar-lhe o que pedia, que muito admirado ficou quando viu devorar tudo. Então, cada vez mais amedrontado, despediu-o.
Deixa eu anotar uma coisa aqui para pesquisar depois. Partiu nosso herói em busca de um novo emprego, chegando ao palácio de um rei. Interrogado sobre o que sabia fazer, Anselmo respondeu: Saberá vossa real majestade que sei fazer tudo que sou capaz de tudo neste mundo. À vista disso, o rei, para experimentá-lo, mandou caçar 6 leões que andavam devastando os arredores. O moço aceitou a incumbência e pediu um carro com 3 juntas de bois. Passou 6 dias nas matas onde estavam os leões. Cada dia matava um boi para comer e prendia um leão que amansava e atrelava ao carro. No fim desse tempo, voltou para a cidade no carro puxado pelos leões amansados. O povo, ao ver aquele carro puxado por leões, correu ao contar o que via. Assim que Anselmo chegou à praça em frente ao Palácio Real, o rei mandou que os soldados matassem os 6 animais ferozes e avisassem o homem que saísse o mais depressa possível da cidade, sob pena de serem enforcados. Desolado por ver que ninguém queria aceitar seus serviços, partiu da cidade jurando que não se empregaria mais. Passava por ele uma estrada muito larga e comprida, a ponto de se perder de vista. Depois de muito caminhar, encontrou um rio. Parando para descansar, viu um homem atravessá-lo sem se molhar. Como é que você anda na água sem se molhar? Indagou. Como você chama? Eu me chamo Homem-Peixe. Você está admirando de me ver passar por este riacho? Imagine que acabei de atravessar todo o mar. Quer vir em minha companhia? Perguntou Anselmo. Quero, dizia o Homem-Peixe. Pois então passe-me para o outro lado. O Homem-Peixe carregou-o nas costas e caminhou para a outra margem. Seguiram os 2 companheiros. Quando andaram muito, encontraram um homem cortando cipó e emendando para fazer um laço. Que faz aí, homem? Qual é o seu nome? Me chamo Homem Laçador. Estou fazendo esse laço para laçar uma boiada. Meu Deus, um livro tão antigo, mostrando as entidades. Quer vir em nossa companhia? Pois não. E até estimo, porque eu não gosto de viajar só. Seguiram os 3 companheiros e esse mundo de Cristo afora. Pararam numa casa abandonada no meio de uma floresta e ficou um combinado que o Homem-Peixe ia buscar comida para os 3. No caminho, porém, ele encontrou um molequinho muito preto. Herê. Meu Deus, com uma carapuça dourada na cabeça, que pediu fogo pro cachimbo. Herê ou Xumirim? É porque pediu cachimbo. E aí? Quando voltou... peraí. O Homem-Peixe não quis dá-lo, e o moleque, para se vingar, arrumou-lhe o cachimbo na cabeça com tanta força que o atirou sem sentidos no chão. Quando voltou a si, já não encontrou mais o pretinho. Dirigiu-se para casa, contando aos outros o que havia conhecido. Disse o homem laçador: Qual, Homem-Peixe? Você é moleirão. Amanhã quem vai sou eu. Quero ver se o molecote me põe também por terra sem sentidos. E assim fez. Já estava o laçador muito longe quando apareceu o moleque pedindo fogo para o cachimbo. O laçador não quis mais dar e os 2 começaram uma briga muito feia que durou mais de 1 hora. Afinal, o moleque de carapuça dourada deu um cachimbo, um tal pancada na cabeça do laçador que os pôs por terra desacordado. Quando o laçador voltou assim, encaminhou-se, envergonhado, para casa aos companheiros e contou-lhe o que acontecera. Anselmo começou a caçoar, chamando ambos de maricas.
moleirões e disse que iria no dia seguinte. De manhã partiu com a sua bengala de ferro e depois de muito andar em um lugar afastado, encontrou tal moleque que lhe disse: Olá, Anselmo, como vai? Ah, não, gente, que droga! Que droga não, coisa boa, que história legal. Gente, tem muito livro que conta isso dessas horas, né? São livros que... Nossa, Aline. Bem, obrigado. E você como vai, moleque? Muito bem, obrigado. Tem fogo aí para acender meu cachimbo? Não, moleque, não tenho. Sai daqui, senão travaram uma luta medonha por mais de 2 horas. Afinal, o Selmo deu uma pancada com a bengala de ferro com tanta força que o moleque se viu de repente com a carapuça dourada na cabeça, sem a carapuça dourada na cabeça. Anselmo apanhou-o mais que depressa. Dê-me a carapuça. Peraí, gente, parece que... Dê-me a carapuça. Pelo amor de seu pai, dizia o moleque de joelhos. Só a darei se você me entregar as 3 princesas que estão em seu poder, respondeu o valentão. Não posso, porque não são minhas. Então vá embora daqui, seu sem vergonha. O negrinho era o diabo, vigiava as 3 princesas e foi andando. Anselmo acompanhou-o. De repente, o moleque entrou por um buraco feito na terra, sempre acompanhado por Anselmo, que não deixava de o perseguir. Chegaram a um palácio riquíssimo, todo de ouro, onde havia muita gente trabalhando em caldeiras de ferro e outros metais em fogo. Aí, chegando, o moleque, julgando que o outro tivesse com medo do que via, pediu a sua carapuça. Respondeu Anselmo que só entregaria se ele lhe desse as 3 princesas. O diabo, vendo-se derrotado, resolveu entregar as princesas. Agora só darei a carapuça se você me puser lá fora, disse Anselmo. Vendo o diabo, que não podia mesmo com o que o Anselmo fez, tudo quanto ele exigiu. O homem-peixe e o laçador, que tinham ido atrás de Anselmo, assim que viram as 3 princesas saírem daquele buraco, fugiram com elas, enganando dessa forma o companheiro. Anselmo não se incomodou muito com aquilo. Recebera de cada uma das 3 um lenço, que sabia que mais cedo ou mais tarde havia de descobri-las. O homem-peixe e o homem-lançador souberam que eram filhas de um rei poderoso que habitava não longe dali, não longe dali. Se fosse para o mar, muito longa seria a caminhada, se fossem por terra. O homem-peixe disse: Com isso não me incomodo, minhas formosas princesas, pois até ando melhor na água do que na terra. Chegando ao palácio, o rei recebeu as filhas com alegria e tratou os 2 companheiros como filhos, julgando-os salvadores das princesas. Por esse tempo, Anselmo, cansado de procurar as 3 princesas, sonhou que os 3 lenços que elas lhe haviam dado eram encantados e que, se ele quisesse conduzi-lo, iam ao palácio do rei. Acordou muito satisfeita, apanhou o primeiro lenço e disse: Voa, meu lenço, para o colo da tua dona. Quando virou o papagaio e desapareceu no espaço. Quando a princesa viu, lembrou-se do seu salvador e disse: Meu pai, o dono deste lenço foi meu salvador. O Anselmo fez o mesmo com o segundo, que foi cair no colo da seguinte princesa. Esta repetiu ao rei o que sua irmã dissera. Vendo os 2 lenços se transformarem em lindos papagaios, Anselmo pegou no terceiro. Voa, lenço que a princesa me deu, voa e leva-me a costela do rei, seu pai. O lenço transformou-se num grande papagaio com um selizinho de ouro nas costas. Anselmo cavalgou e, quando deu de acordo com si, estava no palácio. Esclarecido o caso, Anselmo casou-se com a mais bonita das princesas e os 2 companheiros foram expulsos depois de bem castigados. As outras 2 princesas casaram-se com os 2 príncipes vizinhos, senhores de um reino amigo. História de um pintinho. Cocorocó, Kiriri. No terreiro de uma grande chácara viam em profusão galos, galinhas, pintos, perus, patos, marrecos, galinholas e pavões, enfim, todas as espécies de aves domésticas. Vida boa passavam eles, alimentados com muita fartura. A única exceção era um pobre pintinho. Por ser muito pequeno e magro, os companheiros passavam ali todo dia a bicá-lo, de modo que o infeliz pintinho andava sempre ferido e quase não comia. As galinhas não lhe deixavam um grãozinho de milho sequer. Vivia o coitadinho muito triste na sua vida, pensando em fugir de perto dos outros, devido aos maus tratos que constantemente recebia. Uma vez, arriscando, viu um papelzinho e disse: Bravo, bravo, agora estou com a minha vida ganha. Vou levar esta carta ao rei e ele, com certeza em paga, dar-lhe-me milho bastante para comer durante a minha vida inteira. Ficou o pintinho tão satisfeito, pensando em arranjar uma casinha para morar onde
onde pudesse passar os dias longe do terreiro, livre de bicadas dos seus companheiros, que cantou pela primeira vez. Kikiriki. Os outros, ouvindo aquela voz desconhecida, olharam e viram no cantar. O galo velho, pastor do terreiro, perguntou: quem é que canta aqui neste terreiro sem a minha ordem? Sou eu, disse o pintinho, porque achei uma carta e vou levá-la ao rei. Disse e partiu em direção ao Palácio Real. Depois de uma boa caminhada, parou para descansar das fadigas da viagem. Estava ciscando a terra e pensando na fortuna que o rei lhe havia lhe dar, quando passou uma raposa que avistou e dirigiu-lhe a palavra. Bom dia, Sr. Pinto. Por aqui estas alturas? Onde vai tão cedo? Kikiriki, retoquiu o Pinto. Vou levar esta carta ao rei. Se não for abuso, Sr. Pinto, peço para levarem-me em sua companhia. Desejava ver o palácio do rei. Dizem que é muito bonito, que tem muitos soldados e que a gente só de ver se diverte. Não há dúvida nenhuma em levá-lo, dona Raposa. Se quiser, entre aqui no meu papinho, que eu a conduzirei até lá. A raposa fez o que o Pintinho mandou e lá seguiram os dois para o palácio. Nossa, que papinho, hein? Não há dúvida nenhuma em levá-la, dona Raposa. Peraí, a raposa andou muito e depois de muito cansado, o Pintinho encontrou um rio. Desanimou de seguir viagem por não poder atravessar a nada um rio tão grande com tanta correnteza. Subiu numa pedra e muito triste pensava com o transpor do rio quando lhe falou: Olá, Sr. Pinto, por que lhe aflige tanto? Há meia hora estou vendo com a cara tão triste. Diga-me o que sente. Talvez lhe possa ser útil. O caso, Sr. Rio, é que eu tenho que levar esta carta ao rei, mas eu não posso, porque eu não tenho coragem de atravessá-lo a nado. Não seja a dúvida, Sr. Pinto, poluei na outra margem, mas com a condição de me levar também em sua companhia. Pois entre no meu papinho e vamos ver o rei, respondeu ele. O rio entrou em três e os três seguiram viagem, o pintinho, a raposa e o rio. Mais adiante encontraram um espinheiro. Aonde vai, Sr. Pinto, com tanta pressa? Inquiriu este. Kikiriki, vou ao palácio do rei para levar-lhe esta carta. Não quero demorar-me, porque pretendo chegar lá antes da meia-noite. Antes da noite. Quero levar em sua companhia? Talvez eu lhe seja útil. O espinheiro entrou também no papinho do Pinto e seguiu seus companheiros para o palácio do rei. Gente, que tamanho de papo, hein? Papudo. O Pinto dirigiu-se à guarda do palácio, dizendo que tinha uma carta para entregar à sua majestade real. A sentinela não quis deixá-lo entrar. Ele, porém, cantou tão alto, que o rei, ouvindo aquele barulho todo, chegou à janela e perguntou por que razão aquele Pinto fazia tamanha algazarra. Saberá, vossa real majestade, que esse Pinto quer por força entregar-lhe uma mensagem, disse o soldado. Pois deixou entrar. O rei recebeu o papelzinho do bico do Pinto e, vendo que era um simples pedaço de papel sujo, ficou zangado com aquele atrevimento. Mandou que os seus vassalos pusessem no poleiro, junto com os galinhas e gatos que no palácio havia em grande quantidade. Assim que ele entrou, os outros, vendo um hóspede novo, começaram a bicá-lo. Nisso a raposa gritou: Senhor Pinto, espere, vou defendê-lo. Ensinarei esses malcriados que não se maltrata assim uma ave tão distinta. Saiu do papo do pintinho e começou a comer toda a criação que existia no poleiro. Em seguida, saíram ambos a toda pressa, fugindo do cozinheiro, que tinha ido ver o que estava acontecendo de extraordinário para que as galinhas gritassem tanto. Quando entrou e não viu ave alguma, ficou assombrado. Foi comunicar ao rei que o pintinho fugira, tendo antes consumido com todas as galinhas. O rei, exasperado, mandou um batalhão fosse logo no encalço do fugitivo que trouxesse vivo ou morto. Já estava o Pinto muito longe quando ouviu o tropel dos animais e o retiro das espadas. Deduziu que eram soldados mandados pelo rei para prendê-lo. Soltou o rio do seu papinho que, estendendo-se pelo campo afora, impediu a marcha do batalhão. Os soldados levaram muito tempo para arranjar canoas que os transportassem a outra margem. Nesse interim, ia o Pintinho ganhando terreno. Corria sempre para livrar de seus perseguidores. O batalhão conseguiu finalmente transpor o rio em perseguição ao Pinto. Mestre Pinto, vendo-se quase alcançado pelos seus perseguidores, deixou sair do papo do espinheiro, que formou impenetrável cerca de espinhos, impedindo assim os soldados continuassem a persegui-lo. O Pinto, livre finalmente de tantos perigos, voltou para o terreiro, mas teve vergonha e receio de entrar, com medo do trote que viria a sofrer dos companheiros. Estreitando por trás de uma cerca que não avistando nem os antigos companheiros, atreveu-se a entrar. Ficou admirado com o bom trato que a nova geração lhe dispensou. Fizeram-lhe muitas festas, ofereceram casa e comida, em lugar do galo, pastor do terreiro, que havia morrido dias antes. Já então, o Pintinho se tornara um frango bonito, preto, com penas douradas nas asas.
Assim ficou ele sendo o galo dono do terreiro e viveu longos anos muito feliz no meio de seus iguais.